Em uma manhã fria de dezembro de 1844, uma jovem de apenas 17 anos, ainda frágil de uma infância marcada pelo sofrimento, foi transportada em visão para além dos véus do tempo e do espaço. Ellen Armon White contemplou com seus próprios olhos espirituais o que realmente aconteceu naquele ano que confundiu milhares de crentes expectantes. O que ela viu no santuário celestial revelaria o mistério por trás do grande desapontamento e lançaria luz sobre uma verdade que permanecia oculta desde os dias dos apóstolos. O ano de 1844 marcou um dos momentos mais significativos da história cristã moderna. Centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, lideradas pelo movimento iniciado por Guilherme Miller, aguardavam ansiosamente o retorno de Jesus Cristo à Terra. Baseados no estudo cuidadoso das profecias de Daniel, especialmente a profecia dos 2300 dias de Daniel capítulo 8, verso 14, eles haviam calculado que Cristo retornaria em 22 de outubro de 1844. Quando o dia 22 de outubro passou sem o aparecimento de Cristo, dezenas de milhares de crentes ficaram devastados. Muitos abandonaram completamente sua fé, outros questionaram a veracidade das Escrituras, e alguns chegaram a duvidar da existência de Deus. O evento ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Foi neste contexto de confusão e desilusão que Ellen White recebeu suas primeiras visões proféticas. Em dezembro de 1844, apenas 2 meses após o desapontamento, ela foi levada em visão para contemplar o que realmente havia acontecido. Em Primeiros Escritos, páginas 250 a 251, Ellen White registra: foi-me mostrado o doloroso desapontamento do povo de Deus por não terem visto a Jesus no tempo em que o esperavam. Não sabiam por que seu Salvador não viera, pois não podiam ter evidência alguma de que o tempo profético não houvesse terminado. A resposta veio através de um anjo. Ellen White continua: disse o anjo, falhou a palavra de Deus? Deixou Deus de cumprir suas promessas? Não, ele cumpriu tudo o que prometera. Jesus levantou-se e fechou a porta do lugar santo do santuário celestial, abriu uma porta para o lugar santíssimo, e entrou ali para purificar o santuário. Todos os que pacientemente esperarem compreenderão o mistério. O homem errou, mas não houve engano da parte de Deus. Tudo o que Deus prometeu foi cumprido, mas o homem erroneamente acreditou que a terra era o santuário a ser purificado no fim do período profético. Foi a expectativa do homem, não a promessa de Deus, o que falhou. Esta revelação foi revolucionária. Ellen White compreendeu que o erro não estava no tempo profético. Os 2300 dias realmente terminaram em 1844, mas na compreensão do evento que deveria ocorrer. Os crentes esperavam que Cristo viesse à Terra para purificá-la, mas na verdade, Cristo havia se movido de um compartimento para outro no santuário celestial, iniciando uma nova fase de seu ministério. Ellen White descreve o que ela viu que Jesus fez. Jesus enviou seus anjos para guiar ao lugar santíssimo a mente dos que foram desapontados, lugar aquele a que ele tinha ido a fim de purificar o santuário e fazer uma obra especial de expiação por Israel. Jesus disse aos anjos que todos os que o achassem compreenderiam a obra que ele deveria realizar. A profeta viu também o resultado final desta obra. Vi que, enquanto Jesus estivesse no lugar santíssimo, desposaria Nova Jerusalém, e, depois que sua obra se cumprisse no Santo dos Santos, desceria à terra com real poder e tomaria para si os que, preciosos à sua vista, haviam pacientemente esperado pela sua volta. Ellen White então descreve vividamente o que viu acontecer no santuário celestial. Em Primeiros Escritos, ela registra: foi-me mostrado o que ocorreu no céu, no final do período profético, em 1844. Terminando Jesus seu ministério no lugar santo, e fechando a porta daquele compartimento, grandes trevas baixaram sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda, e o perderam de vista. A profeta então descreve a solene cerimônia que presenciou. Jesus então usou vestes preciosas. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Um peitoral de confecção curiosa estava suspenso de seus ombros. Movendo-se ele, luzia como diamantes, avolumando letras que pareciam semelhantes a nomes escritos ou gravados no peitoral. Sobre a cabeça trazia algo que tinha a aparência de uma coroa. Estas vestes especiais que Ellen White viu Cristo vestindo correspondiam às descrições bíblicas das vestes do sumo sacerdote no Antigo Testamento, conforme descritas em Êxodo capítulo 28. Ellen White continua: quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos, e em um carro chamejante passou para dentro do segundo véu.
A profeta foi então privilegiada a contemplar o interior do santuário celestial. Em primeiros escritos, ela descreve: foi-me então ordenado que observasse os 2 compartimentos do santuário celestial. A cortina, ou porta, foi aberta, e foi-me permitido entrar. No primeiro compartimento vi o castiçal com 7 lâmpadas, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e o incensário. Toda a mobília deste compartimento tinha o aspecto de ouro puríssimo, e refletia a imagem de quem entrava no lugar. Ellen White descreve também o véu que separava os compartimentos. O véu, que separava os 2 compartimentos, era de cores e material diversos, com um lindo bordado, no qual havia figuras trabalhadas em ouro, para representar os anjos. O que Ellen White viu no lugar santíssimo foi ainda mais impressionante. Levantou-se o véu e eu olhei para o segundo compartimento. Vi ali uma arca que oferecia a aparência de ter sido feita do mais fino ouro. Os bordados em redor da parte superior da arca eram um trabalho lindíssimo representando coroas. Na arca havia tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Ellen White descreve os querubins que guardavam a arca. 2 lindos querubins, um em cada extremidade da arca, achavam-se com suas asas estendidas por sobre ela, e tocando uma na outra por cima da cabeça de Jesus, estando ele diante do propiciatório. Seus rostos estavam voltados um para o outro, e olhavam abaixo, para a arca, representando todo o exército angélico a olhar com interesse para a lei de Deus. Ellen White viu também o ministério intercessório de Cristo em detalhes impressionantes. Entre os querubins havia um incensário de ouro, e, subindo a Jesus as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se a fumo das mais lindas cores. A glória que Ellen White contemplou era indescritível. Por sobre o lugar em que Jesus se achava, diante da arca, havia uma glória extraordinariamente brilhante, para a qual não podia olhar. Parecia-se com o trono de Deus. Subindo o incenso para o Pai, a excelente glória vinha do trono a Jesus, e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. A intensidade da visão foi avassaladora para Ellen White. Sobre Jesus derramou-se luz, em grande abundância, e projetou-se sobre o propiciatório, e o acompanhamento daquela glória encheu o templo. Não pude olhar muito tempo para o brilho insuperável. Nenhuma linguagem o pode descrever. Fiquei vencida, e desviei-me da majestade e glória daquela cena. Para ajudar na compreensão desta verdade, Ellen White foi mostrada também o santuário terrestre. Foi-me também mostrado um santuário sobre a terra, contendo 2 compartimentos. Parecia-se com o do céu, e foi-me dito que era uma figura do celestial. Os objetos do primeiro compartimento do santuário terrestre eram semelhantes aos do primeiro compartimento do celestial. Ellen White viu a correspondência entre os 2 santuários. O véu ergueu-se e eu olhei para o Santo dos Santos, e vi que a mobília era a mesma do lugar santíssimo do santuário celestial. O sacerdote ministrava em ambos os compartimentos do terrestre. Ia diariamente ao primeiro compartimento, mas entrava no lugar santíssimo apenas uma vez ao ano, para purificá-lo dos pecados que tinham sido levados ali. A profeta compreendeu então o ministério de Cristo. Vi que Jesus ministrava em ambos os compartimentos do santuário celestial. Os sacerdotes entravam no terrestre com sangue de um animal como oferta para o pecado. Cristo entrou no santuário celestial, oferecendo o seu sangue. Os sacerdotes terrestres eram removidos pela morte, portanto não podiam continuar por muito tempo, mas Jesus foi sacerdote para sempre. Ellen White viu o propósito do santuário terrestre. Mediante os sacrifícios e ofertas trazidas ao santuário terrestre, deveriam os filhos de Israel apossar-se dos méritos de um Salvador que havia de vir. E na sabedoria de Deus os pormenores desta obra nos foram dados para que pudéssemos, volvendo um olhar para os mesmos, compreender a obra de Jesus no santuário celeste. Ellen White viu a transição que ocorreu na crucifixão. Ao morrer Jesus no Calvário, clamou: "Está consumado", conforme registrado em João capítulo 19, verso 30, e o véu do templo partiu-se de alto a baixo. Isto deveria mostrar que o serviço no santuário terrestre estava para sempre concluído, e que Deus não mais se encontraria com os sacerdotes em seu templo terrestre, para aceitar os seus sacrifícios. A profeta explica o que aconteceu após a crucifixão. O sangue de Jesus foi então derramado, o qual deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário nos céus. Ellen White compreendeu então o significado profético de 1844. Assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano, para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial, no fim dos 2300 dias de Daniel capítulo 8,
em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação, e assim purificar o santuário. Esta revelação explicava perfeitamente o que havia acontecido em 1844. Não era que a profecia havia falhado, mas que o evento profetizado era diferente do que os crentes esperavam. Em vez de vir à Terra, Cristo havia iniciado a fase final de seu ministério no santuário celestial. Em suas visões posteriores, registradas em outras obras, Ellen White recebeu mais luz sobre esta obra especial de Cristo no lugar santíssimo. Ela compreendeu que esta era uma obra de juízo investigativo, onde Cristo examina os registros de cada pessoa para determinar quem são os verdadeiros seguidores de Deus. Ellen White viu que esta obra tem um fim definido. Quando ela se completar, Jesus deixará seu ministério intercessório e retornará à Terra como Rei dos Reis. Não haverá mais oportunidade de salvação após esse momento, pois a graça terá cessado para sempre. A profeta compreendeu que aqueles que rejeitaram a luz sobre o santuário celestial ficaram em trevas espirituais, enquanto aqueles que a aceitaram foram guiados a uma compreensão mais profunda da verdade de Deus. Esta mensagem se espalhou gradualmente, levando à formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os crentes que aceitaram esta luz compreenderam que estavam vivendo no tempo mais solene da história da Terra, o tempo do juízo investigativo no santuário celestial. Ellen White enfatizou repetidamente que esta verdade não era apenas doutrina, mas tinha implicações práticas profundas. Se Cristo está conduzindo um juízo no santuário celestial, isto significa que cada pessoa deve estar preparada para esse exame divino. A profeta viu que aqueles que compreendem esta verdade devem viver vidas de santificação completa. Não podem confiar em suas próprias obras, mas devem depender inteiramente dos méritos de Cristo, enquanto cooperam com o Espírito Santo na obra de purificação do coração. Ellen White também compreendeu que a lei de Deus, representada pelas tábuas dos 10 mandamentos na arca do santuário celestial, seria uma questão central nos últimos dias. Aqueles que verdadeiramente compreendem a obra de Cristo no santuário celestial serão levados a obedecer a todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado do sétimo dia. A visão de Ellen White sobre 1844 trouxe esperança e direção aos adventistas desapontados. Ela mostrou que Deus não havia abandonado seu povo, mas estava conduzindo-os a uma compreensão mais profunda de sua verdade e a uma experiência mais rica de sua graça. Em O Grande Conflito, Ellen White amplia ainda mais a compreensão sobre esta obra especial de Cristo. Ela registra: assim como nos dias de Noé, Deus deu ao mundo uma mensagem de advertência para habilitá-lo a escapar da ira vindoura. Assim deu ele ao mundo mensagens de advertência para prepará-lo para o segundo advento de Cristo. A multidão fez ouvidos moucos às palavras de Cristo pelos seus discípulos, e ainda hoje a maioria do mundo faz ouvidos moucos à mensagem de advertência. Ellen White viu também que a obra do juízo investigativo segue uma ordem específica. Quando os livros de registros forem abertos no juízo, passará a revista a vida de todos os que creram em Jesus. Nosso advogado apresentará os casos dos que dormiram em Jesus primeiro, depois os dos que estão vivos, por ordem de épocas, como viveram na terra. A profeta compreendeu que este processo de juízo é minucioso e completo. Os nomes de todos estão registrados nos livros do céu, e cada ação está fielmente inscrita. A vida de cada um é passada em revista perante Deus. Os pecados não confessados e não perdoados não são cancelados dos livros de registro, mas permanecem como testemunhas contra o pecador. Ellen White viu que apenas aqueles cujos pecados foram confessados e perdoados passarão no teste do juízo. Todos os que verdadeiramente se arrependeram do pecado, e pela fé reclamaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, têm o perdão registrado ao lado de seus nomes nos livros do céu, como se tornaram participantes da justiça de Cristo, e seu caráter está em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles mesmos julgados dignos da vida eterna. A profeta também viu o momento solene quando a obra do juízo se completará. Quando se completar a investigação dos juízos, Cristo virá, e sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo suas obras. No serviço típico, o sumo sacerdote, havendo feito a expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim Cristo, no fim de sua obra como mediador, aparecerá para abençoar com a vida eterna o seu povo que o esperou. Ellen White compreendeu que aqueles que vivem durante este tempo solene têm uma responsabilidade especial. O povo de Deus deve compreender o santuário e o juízo investigativo. Todos necessitam conhecer por si mesmos o ministério e a obra de seu grande sumo sacerdote. Caso contrário,
ser-lhes-á impossível exercer a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes designa. A profeta viu que esta verdade traria uma transformação espiritual especial. Quando a obra do investigativo juízo se encerrar, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. O tempo de graça termina pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Ellen White também compreendeu que aqueles que rejeitam esta luz especial sobre o santuário permanecerão em escuridão espiritual. Como o povo de Deus se aproxima do tempo quando vão comparecer perante ele, deve haver um exame do coração, confissão do pecado e abandono do mesmo. Deve haver fervente esforço para vencer os defeitos de caráter. A profeta viu que esta mensagem seria acompanhada por oposição. À medida que se aproxima o fim, os enganos de Satanás se multiplicam. Ele desce a voz com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, verso 12. Ele trabalhará com todo o engano da injustiça. 2 Tessalonicenses 2, verso 10. Ellen White compreendeu que apenas aqueles que têm conhecimento da verdade sobre o santuário estarão preparados para os enganos finais. Somente os que têm fortalecido o espírito com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Toda pessoa será provada. Obedecer-me-ei a Deus antes que aos homens. Esta mensagem permanece tão relevante hoje quanto era na época de Ellen White. Ela nos assegura que Cristo está ministrando por nós no santuário celestial, mas também nos adverte sobre a solenidade do tempo em que vivemos. O juízo investigativo não durará para sempre. Em breve, Jesus completará sua obra no lugar santíssimo e retornará à terra. A explicação profética de Ellen White sobre 1844 revela que aquele ano não marcou um desapontamento, mas um redirecionamento divino. Não foi o fim da esperança adventista, mas o início de uma nova compreensão do plano de Deus para os últimos dias. Não representou o fracasso da profecia bíblica, mas o cumprimento exato das predições de Daniel sobre a purificação do santuário. Que cada um de nós possa compreender a solenidade deste momento na história e cooperar com Cristo em sua obra no santuário celestial. Que possamos examinar nossos corações à luz da lei de Deus, confessar nossos pecados enquanto ainda há um mediador, e nos preparar para encontrar nosso Salvador quando ele vier em glória. Ellen White compreendeu que esta verdade sobre o santuário celestial não permaneceria oculta para sempre. Em O Grande Conflito, ela registra: a intercessão de Cristo no santuário em favor do homem é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Por sua morte deu início àquela obra que, após sua ressurreição, ascendeu para completar no céu. A profeta viu que esta obra de intercessão tem características específicas e solenes. No terrestre santuário, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, todo Israel devia reunir-se em torno do santuário e da maneira mais solene humilhar suas almas perante Deus, para que pudessem receber o perdão de seus pecados e não ser separados da congregação. Ellen White compreendeu a aplicação espiritual desta cerimônia para os últimos dias. Quão mais essencial é que, na antitípica expiação, quando Cristo está pleiteando em favor de seu povo, e o destino final das almas está sendo decidido, o povo de Deus humilhe suas almas perante ele, confesse seus pecados, e pela fé verdadeira pleiteie os méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. A profeta viu que muitos não compreenderiam a importância desta obra, vi que muitos não têm conhecimento do que deve ser feito no santuário. Satanás está sempre pronto para tornar a mente confusa nestes pontos, porque ele sabe que, se for bem sucedido aqui, podem fazer-se impressões equivocadas com relação aos deveres e posição do povo de Deus. Ellen White recebeu luz sobre a natureza progressiva desta revelação. A luz de Deus continuará a brilhar sobre seu povo, e eles verão verdade após verdade, esclarecendo e fortalecendo sua fé. A obra do santuário é de importância tão grande que o Senhor não permitirá que seu povo permaneça em trevas a seu respeito. Ellen White descreveu como esta verdade foi sendo revelada gradualmente. Reuníamo-nos frequentemente e orávamos fervorosamente. Muitas vezes permanecíamos em oração até muito tarde da noite, e algumas vezes durante a noite toda, a fim de receber luz e estudar a palavra. Repetidas vezes esses irmãos se reuniram para o estudo da Bíblia, a fim de que soubessem seu significado e estivessem preparados para ensiná-la com poder. A profeta viu que estas reuniões de estudo foram especialmente abençoadas. Quando se achavam em dificuldade em sua compreensão, caíam de joelhos e oravam a Deus para que sua vontade lhes fosse revelada. Quando, como resultado de fervorosa oração, um ponto se tornava claro às suas mentes, uníamo-nos em agradecimento e louvor a Deus. Ellen White compreendeu que suas visões confirmavam os estudos bíblicos.
quando eles chegavam ao ponto em seu estudo onde diziam: nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, eu era arrebatado em visão, e me era dada uma clara explanação das passagens que tínhamos estado estudando, com instruções quanto à maneira como devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. A profeta viu que esta obra de estudo e revelação tinha um propósito divino específico. Assim foi a luz dada que nos ajudou a compreender as Escrituras com referência a Cristo, seu ministério e seu sacerdócio. Uma cadeia de verdade foi-me revelada, estendendo-se daquele tempo até o momento em que entraremos na cidade de Deus. Ellen White recebeu luz sobre a importância da doutrina do santuário para a Igreja. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério da decepção de 1844. Abriu à vista um sistema completo de verdades, ligadas e harmoniosas, mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento. A profeta compreendeu que esta verdade era essencial para a identidade do povo de Deus. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda a alma que vive na terra. Patenteia-nos o plano da redenção, conduzindo-nos avante até ao próprio fim do tempo, e revelando o desfecho triunfante da contenda entre a justiça e o pecado. Ellen White viu que aqueles que rejeitam esta luz perdem conexão vital com Cristo. Aqueles que rejeitam a luz do céu com respeito ao santuário perderão de vista Jesus e confiarão em obras humanas para a salvação. Eles não compreendem a obra que Cristo está fazendo para eles no santuário celestial. A profeta compreendeu que esta verdade seria testada. A questão do santuário foi um ponto de prova para a Igreja. Alguns que professavam grande luz e conhecimento das Escrituras, opuseram-se obstinadamente à luz sobre este assunto que Deus estava dando ao seu povo. A profeta recebeu advertência sobre aqueles que se afastariam desta verdade. Vi que estes professos crentes do terceiro anjo ficarão sem qualquer abrigo na tempestade vindoura. O Senhor os tem provado e experimentado, e eles se acham em falta. Ellen White compreendeu que esta verdade prepararia um povo para os últimos eventos. O povo de Deus deve ter conhecimento claro da obra que está sendo feita no santuário. Somente os que compreendem estas coisas poderão suportar o teste dos últimos dias. A profeta viu que aqueles que têm esta luz devem partilhá-la. Aqueles que têm recebido a luz sobre o ministério de Cristo no santuário celestial devem dar testemunho desta verdade. Esta mensagem deve ser proclamada com poder crescente até que toda a terra seja iluminada com sua glória. Ellen White recebeu luz sobre o trabalho especial dos últimos dias. Há uma obra especial a ser feita nos últimos dias. E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este é o trabalho que deve ser feito no tempo do fim. A profeta compreendeu que esta mensagem despertaria oposição intensa. À proporção que esta obra progride, e a verdade final de advertência é dada ao mundo, um poder mais decidido se oporá ao povo de Deus. Seus inimigos buscarão destruir aqueles que proclamam a verdade. Ellen White viu que somente aqueles estabelecidos na verdade do santuário resistirão. Somente aqueles que têm estudado diligentemente as Escrituras e recebido o amor da verdade estarão abrigados dos poderosos enganos que tomarão posse do mundo. Pela evidência bíblica, detectarão o impostor. A profeta compreendeu que esta verdade seria acompanhada por manifestações especiais do poder de Deus. À medida que a controvérsia se estende a novos campos, e as mentes são chamadas para a lei de Deus, Satanás está alerta. O poder que acompanha a mensagem só irritará aqueles que se lhe opõem. Ellen White viu que esta obra culminaria com a volta de Jesus. Quando a obra de investigação se encerrar, quando forem examinados e decididos os casos daqueles que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e só então, terminará o tempo da graça, e cerrar-se-á a porta da misericórdia. A profeta recebeu luz sobre as condições que precederão este evento. Antes que venha esse tempo, haverá um reavivamento da primitiva piedade, tal como não se testemunhou desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Ellen White compreendeu que este reavivamento estará conectado à compreensão do santuário. Muitos se converterão em pouco tempo, porque o Senhor operará poderosamente. Mas ai daqueles que não estão purificados de todos os seus pecados e que confiam em seus próprios esforços justos. A profeta viu que aqueles que compreendem a obra do santuário terão experiência especial. Aqueles que estão vivendo na terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário no alto devem estar em pé na presença do Deus Santo sem mediador. Suas vestes devem estar imaculadas. Seu caráter deve estar purificado do pecado pelo sangue da aspersão. Ellen White recebeu luz sobre a preparação necessária para este tempo.
pela graça de Deus e por seus próprios esforços diligentes devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo de investigação prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos são removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, de abandono do pecado, entre o povo de Deus na terra. A profeta compreendeu que esta verdade é a base de toda esperança adventista. A doutrina do santuário, tal como ensinada na Bíblia e ilustrada pelo serviço típico, é um dos pilares centrais da fé cristã. Nesta doutrina se revela a majestade e a grandeza da obra da redenção, e os sagrados e exaltados privilégios dos verdadeiros crentes. Ellen White viu que esta mensagem é a última chamada de Deus ao mundo. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem final de misericórdia ao mundo. Quando esta obra estiver terminada, Cristo deixará seu lugar de intercessão diante de Deus e pronunciará as solenes palavras: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Esta é a mensagem que Ellen White recebeu sobre 1844, uma revelação que transformou desapontamento em esperança, confusão em clareza, e dúvida em fé inabalável no cumprimento das promessas de Deus. Uma verdade que ilumina o caminho dos últimos dias e prepara um povo para encontrar seu Salvador quando ele vier em glória para buscar aqueles que o aguardam com paciência e fé.